Sejam bem-vindos de volta, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou o Atila Mansur. Para quem já me conhece, eu também sou o Atila Mansur, tá bom? O nome não muda de uma coisa para outra. E vamos falar hoje, meus irmãos, de Paulo Banqueiro. Sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo. Vamos falar de Paulo Banqueiro e Orlando Magic. Tá? Paulo Banqueiro ontem tivemos a notícia que ele teve seu contrato renovado com Orlando, assinou a extensão máxima de um novato, né? É um novato que conseguiu o que ele já conseguiu, né? Ser All-Star, enfim, All-Rookie Team, aquela coisa toda. E aqui a gente tem os números deles. Vou olhar aqui no notebook para poder trazer os números certinho, tá? Não tenho memória de elefante, então vamos trazer os dados certinhos aqui da renovação dele. A renovação base, o contrato garantido dele, né, são de 5 anos, começando a contar a partir da temporada, né, sem ser a próxima a seguinte. Então, 2026-27 começa a contar o contrato dele. Contrato de 239 milhões de dólares, tá bom? Nas próximas 5 temporadas. Com os incentivos que ele pode vir a alcançar na próxima temporada, né, são incentivos para a próxima temporada, se ele conseguir, podem chegar a 287 milhões de dólares, tá bom? E os incentivos são o seguinte: se ele for MVP, ou NBA, ou defensor do ano na próxima temporada. MVP e defensor do ano, eu acho que pouco provável, bem pouco provável, principalmente defensor do ano. Não é como se o Paulo fosse um defensor fabuloso. Né? MVP, muito pouco provável também. Né, Orlando teria que ter uma campanha ali muito surpreendente, muito surpreendente. É um time que melhorou, evoluiu nessa off-season, né? Com as contratações, com renovações importantes, com chegadas no draft. Então, um time que promete ter um perímetro ofensivo melhor, dinâmicas melhores, um espaçamento mais saudável, né? Então, assim, mesmo assim, acho que é difícil imaginar o Paulo conseguir um MVP. Tá? Mas All NBA é o mais possível, né? Eu também não vou dizer que eu acho provável, porque é difícil. Se é um NBA Team, é diferente de ser All-Star. Você tem que realmente estar na seleção da temporada. Então, teria que fazer uma temporada muito limpa, muito boa. Orlando tem uma campanha boa também. É possível, é bem possível, tá? Mas eu não sei se é assim provável de acontecer. Tá? Nossa, aposto nisso. Mas, de todos aqui, é sem dúvida o que ele tem mais chance de conseguir. Mas, vamos começar o nosso vídeo aqui, nossos comentários, com um ponto, tá? Que para mim é meio que básico aqui. Orlando fez o que tinha que fazer. Tá? Orlando encontrou o seu cara lá no draft de 2022. Né? Ele é do draft seguinte ao do Mobley, do Cade, do Jalen Green, né? Isso. 2022. Encontrou lá na pick 1 e selecionou o Paulo Banqueiro de um lado de Duke. Encontrou, selecionou, acolheu, desenvolveu um jogador que já foi All-Star, um jogador que vem evoluindo, um jogador que eu acredito que, né, por mais que tenha muito debate em torno do Paulo Banqueiro, se ele é isso, se ele é top 20, se ele é sei lá o quê, top 100, se ele é top 70, se ele é top 50, enfim, cara, definitivamente ele não é um jogador ruim. Acho que todo mundo concorda, entre fãs e haters, todo mundo concorda que ruim ele não é. Né? Então, assim, fez o que tinha que fazer. Apagou o seu cara, não existia debate que renova, não renova, paga ou não paga. Cara, tinha que pagar. Tinha que pagar. Tinha que pagar. Com o que o Paulo já mostrou, eu, eu ficaria em choque se Orlando cogitasse, né, pensasse se pagava ou não pagava. Pra ser bem sincero. Tá? Então, assim, pra mim esse é o ponto básico. Mas agora a gente vai entrar para falar um pouquinho mais do Paulo, do contexto, do jogador, porque é o seguinte, o Banqueiro, na minha opinião, hoje, na realidade, você já vem de um tempo para cá, acho que nos últimos meses, no último ano, eu diria, o Paulo vem sendo um dos jogadores mais complicados de se debater, de se entender, de se chegar a um consenso. Não que ele precise chegar em consenso para as coisas, tá? Para tudo. Mas da comunidade que eu venho, né? Aqui no YouTube eu não sei como é, mas na comunidade que eu venho, lá no Twitter, eu acredito que é um pouco difícil, é um dos jogadores mais difíceis de se debater sobre. Tá? Por quê? Porque tem fãs muito apaixonados, né? Que acredito que colocam ele num nível assim muito acima também do que ele é, não muito acima, mas acima do que ele é. E tem também, não vou dizer haters, tá? Mas
críticos, caras que, né, pessoas ali que não gostam tanto, que tem mais críticas um pouco mais pesadas, mais severas, e que às vezes eu também acho que são um pouco severas demais, tá? Que passam um pouquinho ali do que eu entendo que é o Paulo. Tá? Eu não sei se eu não tô, definitivamente não tô do lado tão crítico assim. Eu tô mais pro lado dos que gostam mais dele, mas eu também entendo, né? Eu preciso reconhecer, é o que eu tento fazer sempre, independente se eu gosto do cara, se joga no meu time, se não joga, se ele é bom, se eu adoro, se eu sou hater, eu tento, pelo menos, ser equilibrado, ser imparcial, ser justo na minha avaliação, tá? E o mesmo acontece com o Paulo. Eu gosto do Paulo, sempre gostei. Gostava dele vindo de Duke, gostava dele no processo de draft, gostava dele como melhor jogador da classe lá de 2020, 2021, né? Draft de 2022. E continuo gostando da NBA. Gosto do que ele já se transformou. E aqui para mim é onde mora um ponto-chave. Apesar de eu gostar, eu tenho que reconhecer, que entender e que perceber as falhas do jogo dele que ele ainda tem. Ele ainda é um jogador que toma decisões muito questionáveis, de vez em quando, não muitas vezes. Ainda é um jogador ineficiente muitas vezes, com questões mentais de escolha, de oportunidades, coisas que ele deixa em quadra que poderiam ser muito melhores. Né? Reconheço tudo isso. Porque não tem como eu não reconhecer. Né? Não tem como olhar para o Paulo, para os números dele, e dizer que, putz, é um jogador eficiente. Né? Pô, você olha para o Paulo, sinônimo de eficiência, sinônimo de QI. Ainda não. Ainda não é. Ainda não é. Então, segundo ponto é esse. Tá? Mas assim, o que para mim separa, eu mesmo assim, com essas questões que são sérias, são relevantes, são importantes, o que me faz gostar dele é, ele tem 22 anos, cara. Ele tem 22 anos. Vamos olhar na história da NBA, quantos jogadores aos 22 anos eram, não vou dizer irretocável, perfeito, porque isso não existe. Tá? Pode pegar o melhor jogador da história, o top 5 da história. Ele começou a carreira com defeitos e terminou com defeitos. Tá? Todos. Do melhor ao pior. Mas tem as exceções, tem os extra classes, tem os, né, gênios que aos 20, 22, 21, 23 anos não são irretocáveis, mas são, cara, muito perto disso. São, assim, jogadores com qualidades inacreditáveis e com defeitos, que têm defeitos, mas que são muito compensados pelo lado positivo. A gente vai falar de pouquíssimos, essa aqui é a questão para mim. São pouquíssimos caras que aos 22 anos estão nesse rol. A gente vai falar de LeBron James, de Wembanyama, Luka Doncic, Michael Jordan, né, sei lá, Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Durant também, né, um pouco menos que esses, mas já era um jogador aço aos 22 anos. E, cara, mais um ou outro aqui, um Shaquille O'Neal, sabe? A gente vai ter que buscar, assim, pouquíssimos. Eu acho que não tem 15, tá, nesse rol. Não tem 15, que aos 22 anos já estavam nesse grau, assim, de maturidade técnica, mental, de eficiência, de ofensividade impecável e tudo mais. Pouquíssimos. Pra mim não tem 15. Se a gente for olhar bem, peneirar bem, tá? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem 15 jogadores bons na história da NBA? Não. Não. Na história da NBA a gente tem dezenas de elite, né? Jogadoraços assim, tem top 20, top 30, top 40, top 50. Tem para baixo também, não sei, top 100, que são também muito bons jogadores, jogadores que marcaram muita na NBA. Então, assim, pra mim tá tudo bem, sabe? Ele, aos 22 anos, não ser o cara mais eficiente do mundo. Eu não acho isso uma bizarrice. Eu ficaria em choque se aos 26 anos, 27 anos, né? Ele 25 anos, depois de 7, 8 anos de NBA, ele tivesse essas questões tão graves, né? Ineficiência, tomada de decisão ainda é muito questionável, seleção de arremesso ainda muito problemática, enfim. Eu ficaria preocupado nesse contexto. Se um cara com 7 anos de NBA, com 6, 8 anos de NBA, fosse assim, tá? Mas com 22 anos, cara, eu quero o quê? Um novo, um novo Michael Jordan junto com Kevin Durant, para ele ser ofensivamente impecável aos 22 anos, porque não, cara, ele tem problemas, como inúmeros jogadores aos 22 anos têm problemas. Para mim é isso. É isso que me faz
por mais que considere que reconheça, é impossível não reconhecer na minha avaliação, as questões, os asteriscos que ele tem, é isso que me faz ainda assim gostar do que ele já virou. Gostar do que ele já se transformou na NBA. E gostar ainda mais do que ele pode ser. Eu acho que isso, mesmo as pessoas que têm mais críticas a ele, reconhecem também. Que ele tem talento, que ele pode se tornar algo muito bom, né? Que ele tem uma projeção boa e tudo mais, uma margem de evolução interessante. Eu acho que todo mundo reconhece isso, né? A grande maioria. Eu reconheço isso, não só a projeção, mas eu gosto do que ele já é, cara. Gosto do que ele já é. Ele é um cara com um poder dentro do garrafão muito grande. Um cara que, de 2,8, 2,7, que consegue gerar situações individuais muito boas, que consegue encontrar passes. Não é um cara que joga só para ele. É um cara que encontra os companheiros, é um cara que envolve o seu time, é um cara que dentro do garrafão consegue gerar muita vantagem, tanto física quanto tecnicamente. É um cara que cava falta com muita facilidade. Faz um inferno no garrafão adversário. Um cara que tem um refino técnico para finalizar jogadas, para conseguir arremessos muito difíceis, assim, muito difíceis, né? Então, assim, ele tem problemas, tem problemas. Problemas grandes, tá? Relevantes. Não são questões, assim, pueris, né, básicas. Ah, não, ele é ineficiente, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Mas aos 22 anos, né? Se ele aos 22 anos for muito bom no garrafão, muito bom na meia distância, muito bom, é bom passando a bola. Se aos 22 anos ele for eficiente, tomar boas decisões e ser um cara com um QI de jogo, né? Com uma seleção de arremesso muito boa, pronto. Então já era. Né? O LeBron James, prepare-se porque o posto de top 3 da história está ameaçado. Sim, porque é que tá. Os caras que aos 22 anos são assim são as exceções que confirmam a regra. O Ibanyama é um cara que ameaça um top 10 da história. Ameaça um top 5 da história. Alguém duvida que o Ibanyama, ao terminar a carreira, esteja nessa conversa? Top 5, top 10? Eu não duvido. Mas o Ibanyama é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. O LeBron James é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. E é a exceção que confirma a regra, não o contrário. Então o Paolo, pô, aos 22 anos ele tem questões. Tem poréns. Tudo bem, sabe? Ele tem questões muito boas também que me agradam muito. Então, cara, para mim é esse o ponto. E agora a gente vai para o contrato para finalizar. Por quê? Tem outro ponto aqui que é a terceira parte do vídeo, que é o seguinte. Vou fazer algumas comparações aqui de contratos, não são de jogadores, não estou comparando quem é melhor, quem é pior, se o contrato do outro fulano é bom, se é ruim, não é isso. Tá? Porque a NBA vem ganhando cada vez mais, os times vêm ganhando cada vez mais, a liga vem ganhando cada vez mais, os jogadores também vão ganhando cada vez mais. A TV está ganhando cada vez mais, os streamers ganham cada vez mais, todo mundo ganha cada vez mais com a NBA. Tá? O mundo gira assim e as coisas estão girando assim. Então, o que eu quero dizer? Em 2029, 2030, o Paolo projeta ganhar 51 milhões de base, né, no mínimo, o que está garantido. Se ele conseguir os incentivos, 61 milhões. Mas vamos colocar, né, o que já está garantido, 51 milhões ali, em 2029, 2030. Em 2030, 31, o último ano de contrato dele, 54 milhões. Tá? Em 2028 e 29, o antepenúltimo ano de contrato, 47 milhões. Tá? Por quê? A gente olha para outros contratos, de novo, não é uma comparação de jogador, é uma comparação de para onde a liga está caminhando, para que fique bem claro. Jaylen Brown, por exemplo, em 2028 e 2029, projeta ganhar 64 milhões, quase 65. Em 2020, isso em 28 e 29. Tá? O Paolo em 28 e 29 vai ganhar, de base, né, garantido, 47 milhões. O Paolo, em 2030, se ganhar os incentivos, ganha 65, que é o que o Jaylen Brown em 2028 vai ganhar. Se ele conseguir os incentivos. Por que eu estou dizendo isso? Não estou comparando, não estou dizendo que o contrato de Jaylen é bom, estou dizendo se é ruim, não estou dizendo se ele é melhor que o Paolo, não é nada disso. De novo, é uma projeção de para onde a NBA está indo. E tem outros contratos que nos mostram isso. Gente, em 2029, 2030, em 2030, você pagar 51 milhões para um jogador que projeta ser o que o Paulo pode ser, se ele melhorar algumas questões, não precisa nem virar o Stephen Curry na eficiência.
o Chris Paul no QI, sei lá, o Kevin Durant na seleção de arremesso. Não precisa nem isso. Se ele melhorar um pouco, virar um jogador razoável para bom nessas questões. Lá em 2030, é impossível isso acontecer? Acho que não. Acho que é razoável imaginar que ele pode chegar lá. Você vai pagar 54 milhões em 2030? Cara, em 2030 a gente vai estar falando de renovações na casa de 85, 90 milhões de dólares. Sabe? Quem for renovar em 2030 vai ser nessa casa, 85, 90 de média, né? Ali anualmente falando. Então, pagar 54, 51, 47 em 2029, 47 milhões de São Paulo, cara, é quase uma barganha. É quase uma barganha. Não é barato, não é, meu Deus, 47 milhões não é nada. Não. É dinheiro, né? É dinheiro. Mas assim, para o que a NBA caminha, para o que a NBA projeta ser, 47 milhões em 2030, em 2029, 50 milhões em 2030, 54 milhões em 2031. Gente, a gente vai estar falando de outros tipos de renovações em 2031. Outros tipos. Outro grau de renovação. Claro que depois, quando acabar esse contrato, o Paulo vai ter que renovar outro, né? E aí vai ser nos moldes de daqui a 5, 6 anos. Mas assim, Orlando se deu bem aqui, fez o que tinha que fazer, e tô para dizer que tem tudo para ser um contrato que não vai ser nada, nossa do céu, tem um cara ganhando 50 milhões aqui, né, o Paulo Banqueiro. Vai ser um contrato razoável, mas vai ter coisa muito mais cara. Então, assim, tô para dizer que é quase uma barganha. Se o Paulo melhorar o que ele pode, tá? Se ele melhorar o que ele pode, contrato excelente aqui para todos os lados. Tá bom? Essa é a nossa visão. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês estão, né, acham que o Paulo faz jus a isso, se ele não faz jus tanto, no que ele precisa melhorar, no que ele já é bom. Sempre com educação, sempre com, né, tranquilidade, sem violência, sem xingamentos, por favor. Tá bom? Um beijo e tchau.